Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos para mais um recap de mercado aqui. Dia 2/2, índice dólar. Bater um papo sobre contexto, gatilhos e melhores trades. Como vocês devem ter observado, né, para a galera que é mais assídua ali nos vídeos, não deu para gravar nem ontem nem anteontem. Eu já vou conversar mais sobre o dia de hoje, né, para não ficar algo muito longo também. E esse mês também vai ter alguns dias também que eu não vou conseguir, né, tá tão presente ali. Daria para gravar, mas ficaria muito tarde para mim, tarde para vocês também assistirem, até upar o vídeo para o YouTube, né? Eu tento gravar ele aqui numa qualidade alta, ele fica com tamanho amplo até. E vamos ao dia de hoje, beleza? O dia de hoje, pessoal, no gráfico diário aqui, a gente vê uma barra com rompimento, né? Eu tenho um fundo prévio aqui próximo, que inclusive é um fundo, né, que no fechamento do semanal conversei com vocês que para que tenha continuidade, né, para a gente pensar nessa possibilidade aqui de wedge, né, para quem está assistindo os vídeos aí há mais tempo ou só rever os vídeos anteriores, para ter essa possibilidade dessas três puxadas aqui, tá? Ou dessas três puxadas aqui, mas não tão inclinado, o preço precisa, né, vir abaixo de um swing anterior. Então eu tenho esse pullback que me levou a essa terceira perna. Então aqui é um swing interessante. Então o preço renovando essa mínima, não quer dizer que ele vai descer de uma vez, ele até pode, né? Acontece. Mas o passo inicial para que eu pense numa possibilidade de segunda perna é o preço vir abaixo dessa mínima. Então essa mínima é bem importante. Pouco abaixo aqui a gente tem essa região da POC, tá? Que também acaba, né, muitas vezes atuando como suporte, principalmente em lateralidade. Se observarem o comportamento do preço, né, das barras aqui, é um comportamento bem lateral, né? O preço vem trabalhando, fechando gaps, não tem gaps abertos, né? Sempre gaps fechados, né? O último gap foi esse daqui, foi postado lá no Instagram, né? Para a galera que acompanha ali também as ideias, né? Ali pela parte da manhã, que, né? Nesse dia aqui, quando ele fechou o gap e voltou, esse dia aqui poderia ser, né? Uma barra, né? De venda, né? Uma barra de venda ali como possibilidade no gráfico diário. Por quê? Porque gaps são fechados e gaps muitas vezes são magnetos. Então o preço ele atua ali como modo vácuo até o magneto, né, e depois disso, né, ele acaba revertendo, que é o que ocorre muito em lateralidade. Então se você já está um pouco mais habituado à lateralidade, isso aqui acaba sendo comum para você, né, depende de quanto, né, você estudou a ideia de lateralidade. Tá? Aqui no dia anterior, né, ficou a possibilidade dessa wedge, né, em lateralidade, são bem interessantes. Hoje ela está tentando romper, né, não tem tanta parte, né, dessa barra aqui para fora dessa movimentação, né, se eu trouxer para essa. Se eu trouxer para essa daqui, ó, ela acaba tendo um rompimento maior, né? Você consegue ver que está mais de 50% da barra aqui para fora, tá, dessa movimentação, que tornaria isso daqui um rompimento um pouco mais provável, tá? Mas tem o fundo do swing anterior, vindo aqui abaixo, o preço pode dar uma acelerada. Aqui a gente tem gaps, né? Como eu falei, gaps são bons magnetos, né? Então eles acabam atuando, né? Quando ele chega nessas regiões, muitas vezes acelera a movimentação do preço, fica mais direcional. Tá? Então, vamos bater um papo aqui no M60, para a gente observar aqui alguma ideia de comportamento do preço do dia de hoje. A gente está em cima de uma possibilidade wedge, né? Tá? Essa mínima ligada a essas outras, a essa outra mínima, né? Que a gente só liga uma a outra, tá? Então tem a possibilidade aqui, ó, deste fundo ligado a este fundo aqui, né? Aqui essa possibilidade wedge. Se eu puxo daqui até aqui, né, eu acabo tendo praticamente a mesma angulação. Tem um certo afastamento das médias, pode gerar ainda algum repique, né? Você consegue ver, como falei, né? Né? Você consegue contabilizar e ver as pernas, né, muito bem desenvolvidas ali. É um movimento bem claro. 75% das vezes, né, essa movimentação ela volta para dentro do canal, não quer dizer que ela vá reverter o dia, ela pode só fazer um TBTL, uma correção de 10 barras, duas pernas, né, pouca coisa ascendente ou muito lateral, mas se manter dentro do canal, né, e ele pode romper essa movimentação. Se ele romper essa movimentação, a gente vai poder trabalhar alvo projetado, você poderia trabalhar, né, até mesmo, né, a movimentação daqui até a região do rompimento, né, com segundo alvo, então daria uma movimentação bem ampla. De maneira mais próxima, né, você pode trabalhar aqui também, né, os últimos pivôs rompidos, né, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, tá? A movimentação mais próxima, que é algo mais próximo, né,
daquilo que você está operando, né? Tá? E aqui no M60, pessoal, o preço abre num gap de baixa, ó, o alinhamento das médias, né? Você está num alinhamento das médias legal para uma movimentação de baixa. Por quê? Porque a 9 está acima da 20, a 20 está acima da 50, tá? A 200 está passando aqui ao meio. Então a barra 1 do dia fez uma ampla movimentação de baixa, ela renovou mínima, né? O que deixa a ideia de uma estrutura de baixa saudável. Só que aí a barra 2, né, ela acaba fazendo, né, um grande impulso de alta. Só que é um grande impulso de alta complicado. Né? Por que complicado? Tá, ele tenta ali renovar algumas máximas, né, que você tinha essa máxima aqui, ó, certo? Ele tenta renovar ela, na verdade ela vem até aqui, e aí ele volta e fecha aqui dentro. Além disso, né, de não conseguir dar continuidade, né, a romper a lateralidade, por quê? Porque toda essa movimentação anterior aqui ó, é um range de uma lateralidade. Então se você está aqui ao meio, você está dentro do range de uma movimentação anterior. Quando que rompe? Quando sai, né, dessas movimentações. E aí você pode, né, trabalhar algum movimento projetado. Lógico que de maneira micro você pode trabalhar algumas coisas lá nos 5 minutos. Mas aqui no 60, rompimento real, né, só a partir daqui. E aí daria toda essa movimentação aqui projetada para cima. Né, uma movimentação bem legal. Esse fundo aqui ele foi rompido, ó, tem gap, tá? Então fica a possibilidade dessa movimentação ter continuidade. Continuidade isso aqui nos remete à ideia de aguardar duas pernas de baixo. Tá? 25% das vezes vai falhar, né, o edge, e aí vai dar, né, a movimentação de duas pernas de baixo, que é o que a gente acaba esperando como movimento principal. Uma barra sozinha, contra as médias, tá? Se você já se adaptou, né, a trabalhar aquela ideia das médias móveis, né, tem a 9 abaixo da 20, a 20 abaixo da 50, elas até estão bem abertas, né? A continuidade imediata disso daqui nesse cenário não era muito provável. Poderia ter fechado esse gap aqui, ó, ainda assim ficou aberto, ter testado aqui a região da POC, mas ainda assim, né, a gente esperaria algum tipo de pullback mesmo que fosse para subir mais, né? Não, normalmente o preço não vai assim de uma vez, né? Isso não é o comum de uma movimentação do preço, tá? Ficou um pouco de pressão no dia anterior, se você olhar aqui o M60, né? Exceto por essa barra, né, que não acaba sendo mais um doji, mas ainda assim são 4 fechamentos positivos versus, né, a movimentação anterior, que eram 5 movimentos negativos. O mais provável, né, o que mais a gente se espera depois disso daqui, né, uma possibilidade de microcanal, canal estreito, é que 2 barras, 3 barras. A movimentação seguinte, já por exemplo, da quarta barra viesse a falhar. Ela não falhou, né, ela acabou mudando um pouco a frequência das barras frente a uma forte perna de baixo. E isso, né, deixa ainda, né, um resquício de uma movimentação de alta. Então veio ainda essa movimentação aqui no M60. É isso. Só que ela fecha em uma movimentação de lateralidade dentro do range e contra as médias. E aí depois o movimento é retomado. A princípio, né, quando você pensa no movimento retomado, você pensa no fechamento de um gap. Ela poderia ter vindo fechar o gap aqui e ter tido algum tipo de lateralidade, tá? Porque barras sobrepostas, né, muitas vezes geram um movimento lateral. E aí aqui ela veio fazer um novo fundo, mais uma correção lateral. Pela disposição dos preços versus médias, o que estava mais fácil acontecer aqui? Continuar a queda, né? A 9 abaixo da 20, a 20 abaixo da 50. Agora o preço trabalhando também abaixo da 200, está aqui nos 60 minutos. Então isso aqui acaba, né, dando a ideia de um Fab 4 agora no M60. Então pode gerar uma movimentação, né, de baixa um pouco mais forte. Agora você está com o preço trabalhando abaixo da 200 nos 60 minutos. Então eu sei que eu estou numa tendência de baixa em relação também agora a MM200. Né? Então isso é um ponto interessante, né, você observar. Aqui, né, você pode ligar uma linha um pouco mais próxima. Tá? Você teve aqui essa possibilidade aqui de wedge. Aqui teve uma possibilidade de wedge interessante, né, pessoal? Foi uma bem desenhada, né? Quando ela é muito desenhada e ela está longe das médias, né, ela até gera um certo trade por contexto. Você tem que apenas gerenciar ele da maneira correta. E para gerenciar ele, usar contexto, né, você tem que ter parâmetros. Né? Sem parâmetros você está enrascado. Mas aqui você consegue observar, né, que você tem uma puxada, uma segunda puxada, uma terceira puxada. Se vocês observarem, né, quando o preço estava bem aqui, ó, exatamente aqui, na mínima, quando ele deu esse terceiro toque, o edge são excelentes pontos de saída e algumas vezes pode até ser um ponto de entrada, né, de você virar a mão ali, de você sair. Às vezes você está, por exemplo, aqui com 10 contratos, você coloca 20 contratos aqui, né, para executar a sua operação e já entrar com a mão virada, né? E por que essa possibilidade? Né? Primeiro porque são grandes pontos de swing, é algo a você reparar. Né?
Quando o preço chegou nessa região aqui, ó, ele gerou toda essa movimentação de alta. Então é um bom ponto de swing. Quando ele chegou a fazer uma nova mínima aqui, ó, né, que é ligando esse ponto a esse ponto, ele gerou um ponto de swing ainda mais alto. Quando ele veio testar a terceira vez, qual que era uma possibilidade? Ele poderia gerar um grande swing. Só que essa movimentação aqui ela foi um pouco mais, né, mais forte de baixa, né? Ela tem uma forte pressão de baixa. Ela nem deixou esses pivôs aqui, ó, laterais, né, para você ver rompimento, poder projetar alvo. Não, ela veio de uma vez, né? Ela subiu de uma vez e desceu de uma vez, né? É o padrão volta em V. O padrão volta em V, normalmente ele acaba tendo continuidade, tá? Pelo menos algum tipo de continuidade. E ele fez nova mínima, certo? Fez nova mínima, fez nova mínima aqui, e você poderia, por exemplo, ter virado a mão, comprado um pouco aqui. Para quê? Para pegar um retorno à média móvel de 20. E era uma movimentação ainda assim muito ampla, né? Se você pensar aqui, ó, no retorno à média móvel de 20, conforme o preço vai deslizando, 800 pontos, tá? É bastante coisa. E aí tem um ponto, né, que você precisa ter parâmetros para poder, né, fazer esses trades de contexto. Trades de contexto, por exemplo, em wedges, eles são interessantes quando o preço está afastado das médias. Como assim, Luciano, afastado das médias? Quando o preço estava exatamente aqui, ó, essa barra de informação, ela veio até aqui embaixo. Então, quando o preço estava exatamente aqui, ó, a média móvel de 9 estava aqui, né? Quando o preço estava exatamente aqui embaixo, a média móvel de 20 estava mais ou menos aqui. Aí você volta e faz backtest até ficar cansado, para você observar quantas vezes você assistiu um rompimento de uma wedge com essa distância aqui, ou com essa distância próxima disso, tá? E aí você vai visualizar quantas vezes rompimentos ocorrem quando o preço está assim, ó, colado nas médias, dando amparo para as médias dando amparo ao preço. Aí você verifica se assim ocorre rompimento ou assim ocorre rompimento. Aí você vai ter um parâmetro, tá? Para ter contexto, você tem que ter feito muito backtest, tá? Para você ter parâmetro, senão você não vai ter parâmetro. Aí o seu contexto vai estar errado, tá? Não tem outro jeito, beleza? Então, aqui, né, forte pressão, né, formou o quê? Um canal de alta, tá? Canal de alta, né, muitas vezes acaba sendo o quê? Uma bandeira de baixa. Demorou bastante. O que você pode fazer? Quando você vê forte pressão, você pega a mínima, pega a máxima dessa movimentação e você pode ver níveis de correção. Né? Quando ele corrige até o 38.2, ele corrigiu pouco. Ou seja, os comprados não estão muito crentes que essa movimentação vai realmente deslanchar. Quando ele corrige até os 50%, né, os comprados já estão um pouco mais animados. Quando ele corrige até o 61.8, os comprados realmente já estão animados. Né? Aí a correção fica lateral, e aí depois é que o preço, né, acaba às vezes voltando com a movimentação, mas sem tanta força. Aqui ele volta geralmente com mais ímpeto. Aqui nem tanto assim, né? É um pouco menos do que o 38.2 e 50%, né, volta um pouco mais animado do que o 61.8. Aqui ele lateralizou, né, não teve continuidade, veio só até o 38.2, apresentou lateralidade lá para o final da tarde, horas depois, né, é que ele acabou, né, voltando para essa movimentação de baixa. Tem possibilidade de romper? Tem, porque as médias estão dando amparo. Bem diferente desse momento aqui, tá? Então, era só para fazer esse adendo aqui a vocês, dessa ideia, né, de vocês fazerem backtest e observar, né, quanto essas movimentações a rompimento, beleza? Então, se romper duas pernas de baixo, movimento projetado, pode projetar esse pivô aqui, posso projetar esse pivô maior, né, mas é para buscar alvo, tá? Rompimentos você tem que buscar alvo. Então tem que fazer backtest também para isso, porque senão você não vai confiar em nada. Beleza? Então, para o índice é isso. Se ele voltar a subir, ele tem todo esse range aqui para a gente pensar em pontos de parada, né, para a movimentação do preço, tá? Então, se ele voltar a subir aqui, a gente sabe que a gente tem, ó, tudo isso daqui, né, agora como ponto de parada. Então, o preço pode parar aqui no 38.2, 50%, 61.8, tá? Por quê? Porque a última coisa que a gente viu foi uma boa perna de baixa. E por enquanto a gente ainda não tem, né, um rompimento real ali com continuidade daquilo que a gente precisa, que é essa wedge mais ampla, tá? Deixa eu só apagar essa daqui, dessa movimentação aqui, tá? Já aqui nos 5 minutos a gente já até tem, né? Já tem rompimento, tá? Já tem inclusive pullback na própria possibilidade, né, de linha de canal. Então já tem até pullback aqui, possibilidade de retorno. Mas a gente tem que acompanhar o preço. O importante é que
confirmou, né, a ideia de rompimento, ó, posso trabalhar esse segundo alvo, posso trabalhar esse, tá, maior aqui. Acabou travando ali. Essa última atualização do... Aqui dá para trabalhar o primeiro alvo, né, porque é de uma movimentação mais ampla, tá, que você está pensando no rompimento. Aí 109, 460, teve continuidade, segundo alvo, ficaria onde? 108, 108, 513, beleza? Para cima, né, tem como resistência médias e os próprios níveis de retração, beleza, pessoal? Então, para o índice era isso, vamos dar uma conversada aqui sobre o dólar. O dólar, né, acabei apagando aqui algumas linhas, ele tinha essa possibilidade aqui, ó, de wedge, que é de um triângulo expandido, né, mais velho, tá? A gente vem conversando sobre ele quando eu falo sobre o semanal. Rompimentos assim, pessoal, poucas vezes eles acabam ocorrendo mais ou menos dentro daquela mesma ideia, né? Se as médias já estivessem mais próximas aqui, né, se o preço lateralizar e manter uma lateralidade aqui de baixa, as médias vão cada vez, né, ficando mais baixas. Então as médias vão chegando aqui, igual mais ou menos aquilo que você está vendo lá do índice. A 9, a 20, elas vão praticamente já chegando no rompimento, naquilo que você quer ver, né, ser rompido. E aí, né, o preço já vai estar trabalhando aqui, já dentro delas, e aí de repente o preço desinvesta, né, e vem embora para baixo aqui, né, com muito mais violência, né? Aí acaba realmente gerando um rompimento mais pesado. Mas nesse cenário aqui, né, se você também, né, lembrar da ideia do semanal, que foi também algumas postagens, né, que foi feito, o semanal está saindo de uma lateralidade, né? A barra anterior do semanal está sobreposta. Então ela não é a melhor barra do mundo para uma venda, né? Barras sobrepostas normalmente, né, nos levam à lateralidade. Barras com rompimento, né, normalmente nos levam à continuidade. Então ela está demonstrando já um interesse, seja rompendo pelo menos a barra anterior ou ficando lateral. Então sempre tem uma demonstração de algum tipo de interesse. Então essa barra aqui, a probabilidade pelas barras anteriores, né, essa manutenção da lateralidade, seria, né, ela permanecer e fechar aqui dentro, né, dessa própria lateralidade aqui gerada pela última barra. Então fica, né, essa ideia. Então é sempre interessante você também pensar, né, em time frames um pouco maiores ali, para você não ficar tão perdido às vezes, né, na movimentação do mercado. Outra coisa, né, pessoal, o que é isso daqui? É uma lateralidade, certo? Isso aqui. Toda essa movimentação desse fundo aqui, ó, tudo isso daqui, ó, é uma lateralidade, concorda? O preço tenta romper, volta, tenta romper, volta, lateraliza, né? Rompimentos falham, tenta romper aqui, falha, tenta romper aqui de novo, tenta romper para baixo, falha, tenta mais uma vez romper para baixo. E aqui deixou um ponto muito relevante, tá? Olha, ele renovou essa mínima aqui, ó, tá? Ele renovou essa mínima aqui. Porém, ele não renovou a mínima, né, que gerou toda essa possibilidade desse swing maior aqui. Ó. O preço fez isso daqui, veio aqui e subiu. Aqui, ó, ele fez algo parecido. Ele não renovou a mínima prévia. Aqui faltou pouquíssimos ticks para ele renovar a mínima prévia. Aí você se pergunta, né, o que faltou para os vendedores conseguirem já fazer isso aqui? Ó. Vira abaixo, essa mínima. Alguns ticks, né, que seja 10 pontos, pensando aqui no gráfico semanal, e o preço viesse abaixo dessa mínima, em 4953. Tá? Se eles tivessem conseguido, essa estrutura aqui ela ganharia um potencial maior de baixa. Tá? Esse potencial maior, né, poderia ser gerado depois de uma correção, que não subisse tanto, mas que depois pudesse descer mais. Só que ele fez o contrário, ele chega próximo aqui, fez algo como fez aqui. Ó. Detalhes, né? Ele não renovou a mínima. Quando ele não renova a mínima, né, dessa movimentação aqui, ó, qual que é a máxima de toda essa movimentação? É essa. Sabe o que o preço pode vir tentar fazer agora? Renovar essa máxima aqui, ó, em 5, 7, 8. Ou manter-se dentro da lateralidade. Tá? Só que quando ele não renova a mínima, ele pode vir tentar renovar a máxima. E aí a gente está conversando semanal, né? Mas deixa isso daí mais pra frente. Já estou me alongando demais nesse vídeo, né? Aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem uma barra, né, de reversão.
Por quê? Porque em determinado momento essa barra ela veio até lá embaixo, então isso aqui é como se fosse, né, uma grande barra verde, né, assim, pensando em verde, né. Isso aqui, essa barra é isso. Em determinado ponto o preço esteve aqui, os compradores vieram comprando até ela chegar aqui. Tá? Ela volta e fecha o gap. Ela é uma boa barra, né, para uma movimentação, inclusive, né, de continuidade depois do rompimento da sua máxima. E aí a gente conversa sobre isso agora aqui no 60. A pressão, né, das barras foi até interessante, né, a pressão exercida. Temos uma, duas, três boas barras de tendência, uma pausa, depois duas barras de tendência. O preço mudou a estrutura no intraday, tá? Por que ele mudou a estrutura no intraday? Né? Como assim? Faltou falar de alvos, né, no índice, né, pessoal? O índice deu o segundo alvo, tá, da movimentação da lateralidade ali da manhã, e depois do segundo alvo ele parou, né? Não teve mais continuidade, aí apresentou toda aquela movimentação de baixo. O dólar deu terceiro alvo da lateralidade da manhã, do intraday, né? Todos os dois de movimentações do intraday. Aqui, né, ele acabou, né, gerando aquela possibilidade que eu falei para vocês algumas outras vezes. Né? Quando o preço dá terceiro alvo, poucas vezes ele reverte a movimentação. Para ele reverter, ele precisa, né, vir acima da máxima. Então aqui a gente já considera reversão. Então mesmo que ele corrija, né, a gente espera que ele possa vir, por exemplo, testar essa máxima aqui agora. Talvez essa máxima, né, depende da pressão ali do dia. Tá? Mas a ideia, né, é que possa ter mais uma perna dessa daqui, né, de alta. Tá? Você pode esperar mais um pouco de movimentação de alta. Por quê? Porque ele deu o terceiro alvo ali da movimentação e reverteu. Movimentos extremos. Né? A ideia de você fazer backtest é legal porque, às vezes, ó, você está vendo aqui o preço. Né? Aqui era um fundo duplo, certa linha do fundo duplo. E aí você está vendo o preço chegar nesse fundo duplo. Digamos que ele tivesse chegado aqui, né, nesse fundo duplo lá, que é aquele que a gente pensou no semanal ali. Digamos que ele tivesse chegado realmente aqui, ou vindo abaixo. E aí ele te apresenta algum padrão de reversão. Aí você vem para cá, ó, e olha para as médias. Opa, a 9 está longe para caramba, a 20 está longe para caramba. Aí você volta, todos os backtests que você fez na sua vida, e aí você pensa aqui quantos rompimentos você viu desse jeito. Tá? Para você pensar em continuidade, contexto, ou se você vai entrar ou não, beleza? Então, fica, né, uma possibilidade aí de você ter mais algum tipo de movimentação de alta aqui no dólar. Né? Testar aqui. Tem aqui alguns gaps, né? Vocês conseguem observar aqui de maneira fácil, bem próximos. Né? Então, entrou nessas regiões aqui com gaps abertos, né? Ele pode até ganhar uma aceleraçãozinha aqui. Topo duplo e POC, tá? Um pouco acima, MM200. Beleza, pessoal? Então, vamos dar uma olhada aqui nos 5 minutos, para a gente dar uma olhada aqui no dia de hoje. O terceiro alvo, né, que eu falei, você pega essa máxima, você pega a mínima, né, da movimentação rompida, aí você tem primeiro alvo aqui, depois ó, tenta romper, deixou o gap aberto, né, barras abaixo, né, completamente abaixo do rompimento, deixou o gap aberto com a região do rompimento. Segundo alvo aqui, né, já deu na barra seguinte, né, depois do rompimento ali. E terceiro alvo, né, de movimentações do intraday, tá? 4,971. Depois do terceiro alvo, na maioria das vezes o preço lateraliza, outras poucas ele reverte. Hoje ele resolveu reverter, as poucas vezes. Acabou gerando, né, todo o movimento de reversão. Tá? Então, isso aqui é interessante você também fazer backtest. Assim, né, você consegue confirmar, né, algumas ideias. Agora ele está praticamente aqui. Praticamente não, né? Tá? Relação preço-médias. O preço está trabalhando acima da 200 nos 5 minutos. Então, gap de alta já te deixa aqui no Fab 4. Só tem mais a 50 para vir também acima da 200, né? Aí pode gerar uma movimentação melhor de alta. Porque agora nos 5 minutos, né, o preço está agora em um cenário de alta, né, e não mais em um cenário de baixa. Beleza, pessoal? Então, para o dia de hoje era isso. Um gap de baixa, né, aqui no dólar. Quando que ele ganha, né, parâmetros de uma movimentação melhor de baixo? Quando ele vem abaixo de um swing anterior. Né? Então, você vai precisar que o preço venha, né, renovar o quê? Mínimas. Né? Precisa renovar algumas mínimas caso ele queira descer. Tá? Então precisa. E não tem grandes mínimas aqui, né? Se você olhar essa movimentação, as correções até que são bem rasas, né? Tá? Pode ser um dia de tendência desde abertura, tá? Mesmo em todo aquele cenário de baixa, né?
preço aqui nos 5 minutos ele está tentando ficar um pouco mais confortável, né, para uma movimentação de alta. Posso puxar algumas wedges aqui? Posso. Você tem essa possibilidade, ligar topos. Aqui ele já deu. Olha como não funciona, né, quando o preço está alinhado, direcional. Não funciona legal isso daqui. Porque aqui ó, você vê 3 puxadas. Né? Você tem uma, correção. 2, correção. 3. Preço alinhadinho, médias direcionais. Aqui o preço acaba tendo continuidade. Quando que o edge acaba funcionando? Mais em mercado lateral. Tá? É aquele que estava, né, gerando realmente a possibilidade de reversão. Né? Passou os níveis de 61.8, tudo. Reverteu até a máxima do dia. Essa possibilidade aqui ó, são 3 puxadas. Eu posso ainda trazer essa movimentação para cá. Né? E ver aqui como 2 puxadas. E né, eu posso trazer ela para cá para o final do dia. Né? Que seria, do meu ponto de vista, né, a ideia até um pouco mais interessante. Por quê? Porque aqui formaria uma wedge. Por quê? Porque aqui teve um movimento mais lateral. Teve o preço andando ó, com um comportamento mais lateral, andando de lado, né, comportamento lateral. Se ele rompe né, esse topo, a gente considera isso daqui falha de wedge, a gente vai esperar 2 pernas de alta. Tá? Então, acaba sendo interessante por essa razão, por ver uma falha de wedge né, e gerar continuidade, saber que a falha de uma wedge nos dá possibilidade de 2 pernas. Se vier para a movimentação de baixa, né, aqui acaba sendo pontos de swing né, que não são tão relevantes. O que seria realmente relevante aqui, né, realmente relevante, seria esse fundo aqui. Ó. Por quê? Porque aqui eu tenho um ponto de um swing né, um pouco maior, uma correção de cerca de 50%. Aqui, em referente a essa perna, aqui corrigiu pouco. Né? Corrigiu cerca do 38,2, até um pouco menos. Se eu analisar essa perna aqui, ó, você vai ver que essa correção aqui também veio muito rasa. Então são pontos de swing que não são tão relevantes. Então ele geraria só né, a possibilidade de uma lateralidade dentro desse range todo aqui. Ó. Isso aqui, ó, range de uma lateralidade. Beleza? Rompeu, possibilidade de falha de wedge, 2 pernas de alta. Não rompeu, né? Pode só gerar algum tipo de lateralidade. Pode romper em um segundo momento, tá? O preço não tem obrigação de fazer as coisas exatamente na hora né, que a gente está querendo ali. Beleza? Então, para o dia de hoje é isso. Pensem né, em ser flexíveis, tá? O mercado ele acaba sendo muito benéfico né, para pessoas que veem as coisas né, de maneira um pouco mais flexível, né, um pouco mais fácil de você lidar, trabalhar com perda, ganho, tá? Aqui, por exemplo, no dia de hoje, né, deu venda aqui. Essa venda, ela pagou cerca de 300 pontos, tá? E depois ela não teve continuidade, o preço não renovou o mínimo. Ele fez uma estrutura de baixa já na abertura. E ainda assim, né, não teve continuidade. Aqui tinha uma POC, né, a gente se apoia bastante nisso daqui. Deixou um fundo mais alto, uma 2BR aqui, não rompeu a máxima, mas é uma boa barra de reversão, né, porque ela fecha próximo da sua máxima, então é uma boa barra de tendência. E aí ó, o mercado acabou né, revertendo a movimentação. Quando ele rompeu o topo, deixou gap com essa barra, mesmo assim, se você entra nesse gatilho com essa barra com rompimento, ainda assim né, foram muitos pontos, né, cerca de quase 1000 pontos. Tá? E quanto ao alvo, né, você tinha aqui ó, a barra 1, uma grande barra já. Primeiro alvo dela aqui, segundo alvo dela né, aqui próximo da máxima do dia. Beleza? Então você tinha uma possibilidade de ponto de saída ali para essa movimentação dentro de um estudo né, que você já pode ter feito. Beleza? Então, para o dia de hoje foi isso, pessoal. Valeu. Se gostou, né, curta, compartilhe. Um abraço e até mais.